Para os irmãos, é um prazer nosso estarmos mais uma vez nesta manhã, né? Como eu sempre gosto de ressaltar, é um privilégio podermos estar na presença do nosso Deus, tendo mais uma oportunidade de adorá-lo, de estudar a sua palavra, né? Isso é um privilégio, irmãos, que nós temos diante de tantas lutas que nós temos passado, mas o Senhor tem nos fortalecido, tem nos abençoado. Como o pastor já falou, nós vamos dar continuidade ao livro, né, a sequência de estudos no livro, na carta de Filipenses, e ancorados aqui, amparados, né, no suporte aqui do livro do pastor Hernandes Dias Lopes, a carta aos Filipenses, a alegria triunfante no meio das provas. E hoje a gente vai ver o capítulo 1, capítulo 1, que tem por título a saudação do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. E é verdade, quando a gente começa a ler uma saudação, que em princípio são 2 versículos no máximo, 1 ou 2 versículos, a gente fica imaginando, né, como é que se pode tirar tanta informação, tanto conhecimento, tanta aprendizagem em tão pouco texto, né? Mas a gente vai ver nessa manhã como é rica a palavra de Deus, como ela é uma fonte, realmente é um tesouro, onde há muita coisa escondida, e por isso que demanda de nós muito estudo, muito tempo, né? Quem dera que nós pudéssemos, né, diariamente, cotidianamente, criar o hábito, a rotina de se dedicar realmente ao estudo, não apenas à leitura, mas ao estudo, porque a leitura é rápida, a gente lê um texto desse em poucos minutos, mas o estudo de chegar e começar a mastigar palavra por palavra, expressão por expressão, e buscando outras passagens bíblicas que tratam do mesmo tempo, isso demanda muito tempo, mas ao mesmo tempo, irmãos, é um processo de alimentação, a gente se sente realmente fortalecido e alimentado espiritualmente, porque a palavra de Deus ela tem esse poder. Bom, eu vou ler aqui o texto, que é o texto base de hoje, e em seguida, antes de a gente entrar propriamente no estudo, na lição, eu vou trazer aqui rapidamente, de uma forma bem panorâmica, né, uma breve contextualização acerca da cidade de Roma. No domingo passado, na aula passada, a nossa irmã Mônica tinha pedido, né, tinha solicitado de nós que trouxéssemos algumas informações, de uma maneira rápida, né, que a gente não tem muito tempo, mas a gente vai fazer isso hoje, nessa manhã, acerca de Roma, que é a cidade de onde Paulo escreveu a carta, não só a carta de Filipenses, mas outras cartas também, né, como a carta de Efésios, por exemplo, né, e Colossenses, enfim. E Paulo estava, como a gente já sabe, as circunstâncias, estava preso, né, em Roma. Na verdade, ele esteve preso 2 vezes em Roma, e essa carta de Filipenses possivelmente tenha sido na primeira prisão dele, na primeira vez, no primeiro momento em que ele esteve preso. No segundo momento é quando ele escreve lá a carta de 2 Timóteo, e ele já prevê a morte, já prevê o martírio, ele já se sente abandonado, já está sentindo frio, enfim, ele está ali já no finalzinho mesmo, e prestes a ter o seu encontro com Cristo, né? É o seu segundo encontro, na verdade ele já tinha se encontrado salvo, tinha sido convertido. Então o texto que nós vamos ler nessa manhã, Filipenses capítulo 1, versículos 1 e 2 apenas. O título na palavra, né, na Bíblia, da sessão diz o seguinte: Prefácio e saudação. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então essa é a saudação com que o apóstolo Paulo inicia a sua conversa, né, por meio de uma carta, por meio que era o gênero, que era o tipo de texto que eles usavam para se corresponder. Na época de Paulo não existia o WhatsApp, não existia a internet para mandar e-mail, como a gente tem hoje, né? Existia a carta. Inclusive a carta hoje praticamente ela quase não existe mais. Talvez alguém ainda tenha mantido o hábito, não sei, porventura, né? Eu tive o privilégio ainda de mandar cartas, né? E não só mandei cartas, como eu fui escriba da minha avó, de outras pessoas que não sabiam ler. Eu não gostava muito de chegar, sentar na mesa e ouvir. A pessoa ficava ditando lá as palavras e eu escrevendo. Mas talvez tenha servido para alguma coisa, né? Tenha sido útil. Tudo nos é útil, né? E aqui, irmãos, como a gente já sabe, Paulo estava em Roma, né? Quando escreveu essa carta, estava passando por uma situação muito difícil da prisão, a situação da adversidade. E aí, conforme a nossa irmã Mônica perguntou, o que era Roma? Como era Roma naquela época, né? Porque a gente está distante no tempo e no espaço de uma civilização, de um povo, de uma época, de uma cultura,
E a gente fica pensando como era a vida desse povo, como era a alimentação desse povo, como é que esse povo se vestia, como é que esse povo se comportava. E a gente sabe que realmente há muitas distinções. Veja que a gente está no Brasil do século XXI, estamos na cidade de João Pessoa, e se você sair de João Pessoa para São Paulo, por exemplo, que é uma metrópole, que é uma grande cidade aqui no Brasil, você já vai sentir uma diferença muito grande em termos de cultura, né? Quem teve a oportunidade de frequentar outros lugares percebe na maneira de se comportar, na maneira de falar, na maneira de vestir, na maneira de comer. Ou seja, a gente já sente diferenças. Ou seja, estamos no mesmo tempo, no mesmo espaço. Imagine, então, a gente pensar Roma, né? A distância que nós temos. Bom, mas Roma, irmãos, era uma cidade com uma grande metrópole. Roma era a capital, era o centro do Império Romano, e para lá convergiam todas as coisas. Como diz aí na linguagem dos mais jovens, né, era o point. Realmente Roma era um lugar de destaque no mundo, porque inclusive para lá, né, para a cidade de Roma, é que iam todas as riquezas obtidas pelas conquistas romanas, né? Todos aqueles imperadores que avançavam sobre outros países, que exploravam, então todas as riquezas eram convergidas para lá, iam para esse lugar. Roma também era um centro importante do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social e do ponto de vista também religioso, né? Por excelência, era um lugar realmente de grande efervescência, era um lugar também muito populoso. Os historiadores estimam que Roma, nessa época, tinha em média 1 milhão de pessoas, ou seja, é um pouco mais do que a cidade de João Pessoa. João Pessoa deve ter 800 e poucos mil habitantes ainda, eu acredito, perto dos 900 mil, mas Roma já era uma cidade que beirava ali a 1 milhão de pessoas. Então, era uma cidade que realmente tinha muita gente, era muito populosa. Mas era uma cidade também que existia uma grande riqueza, uma cidade rica, existia uma opulência, uma atmosfera de riqueza muito grande, de prosperidade também, claro, era a capital do império, né? Mas, paralelamente também a essa riqueza, a gente sabe que existia ali também um clima de grande, uma atmosfera moral também muito contrária à palavra de Deus. Ou seja, era um lugar, um espaço onde havia também adorações a outros deuses, onde havia também muito apego às coisas materiais, onde havia também muitos vícios, conforme aquele contexto que a gente conhece, por exemplo, da cidade de Corinto, né, que a gente já viu em alguns momentos. Roma também tinha isso, uma cidade onde havia também muito pecado, né? Normalmente, como era uma cidade onde era um centro cultural, político, social muito, muito forte, também evidentemente havia ali também muito espaço para o pecado, para práticas não cristãs, digamos assim, do ponto de vista moral, do ponto de vista da vida moral do povo. E aí essa carta, né, na verdade Paulo está ali, né, em Roma, quando ele escreve essa carta, mais ou menos alguns anos antes. Essa carta de Filipenses foi escrita mais ou menos no ano 61, 62 depois de Cristo, mas por volta ali de 57, 58, ele escreve a carta aos Romanos, né? E o contexto que Paulo vivia ali era o contexto do imperador Nero, né? Quem já estudou um pouquinho de história sabe como era difícil o tempo dos imperadores, um regime extremamente autoritário, violento, né? Era um regime que realmente as pessoas, quem já leu um pouco de história sabe como Nero era um grande perseguidor dos cristãos, como ele tratava a igreja, né? Então, os cristãos na época, né? Então, era essa a situação. Do ponto de vista dos costumes, né, da época do povo, não sei se os irmãos já devem ter visto filmes como Gladiador, por exemplo, né, que mostra bem aqueles tipos de roupa que eles vestiam. Eles usavam uma túnica por baixo e uma toga por cima dessa túnica. E isso, irmão, já é influência dos gregos, né? Eles já tinham herdado isso de uma civilização muito antiga também, que é a Grécia, né, que é uma das grandes civilizações antigas. E essa roupa que eles usavam era uma roupa muito volumosa, né? Vocês veem que eles botam assim por cima do ombro, né, no peito aqui, e ficavam como um vestido, né, e até embaixo nas pernas. E aquela roupa também interessante, é curioso, porque aquela roupa denotava, né, era a expressão também da própria forma da organização social, como aquele povo estava dividido socialmente. Então, o tipo de roupa, o tipo de tecido, a cor do tecido, o formato da roupa, tudo isso dizia quem eram aquelas pessoas, se ela pertencia a uma classe social mais rica, se eram plebeus, por exemplo, ou se eram escravas, ou se eram pessoas com poder aquisitivo, de uma participação social mais baixa. Então a roupa tinha uma grande, como até hoje ainda tem, não é?
Eu passei uma experiência essa semana nesse sentido. Normalmente, quando eu vou para lugares mais próximos, assim, para uma clínica, para um posto de saúde, alguma coisa, eu gosto de ir de bermuda, de chinela, eu vou bem à vontade. E como eu ia essa semana resolver uns problemas e ia para outros lugares, eu coloquei minha camisa normal, vesti uma calça, não estava tão bem arrumado, mas estava melhor do que eu normalmente me apresento. De sapato, tudo mais, de óculos escuros, estava todo paramentado. E aí, quando eu chego no posto de saúde, eu percebi logo, eu dei bom dia, as pessoas olhavam para mim assim, cumprimentaram bom dia, achando bem que eu era algum médico que tinha chegado, alguma autoridade. Veja, a questão da roupa, ela tem um peso, né? Diferentemente quando você chega com a camisa, apenas com uma bermuda, uma chinela, enfim, assim por diante. Então, a roupa também em Roma tinha, era uma questão da própria divisão social, da escala social. Com relação à gastronomia, para a gente finalizar essa parte aqui, era um povo que se alimentava muito mais de vegetais e de frutas, né? Eles gostavam muito de coisas que a gente gosta, que pelo menos muita gente gosta, né? Na nossa cultura, como alho, cebola, laranjas, maçãs. Eles comiam algumas outras coisas que não são muito comuns aqui, né? Figo, nabo, enfim, alguns legumes. E o prato típico deles, né, na pesquisa que a gente fez, eles comiam um mingau que era feito com água e cevada. Deve ser horrível, mingau. Mas tinha uma versão mais sofisticada desse mingau que usava vinho, usava miolo de animais, mas era uma coisa mais para os ricos, né? E realmente só os ricos comiam carne. E não eram muitos dos tipos de carne que a gente tem hoje. Hoje a gente consome muito galinha. As aves que eles consumiam na época eram mais ganso, pato ou pombo. Eram os animais que eles consumiam mais, né? Enfim, então esse é um contexto geral, irmãos. Era um pouquinho aqui. Claro que existem muitas outras informações. Os irmãos podem ampliar, a gente pode depois informar, passar algum material, se quiser ampliar, a gente pode aprofundar isso, viu? Mônica e demais irmãos, a gente pode ampliar um pouquinho isso com referências, com indicações sobre isso. Bom, feita essa rápida contextualização sobre Roma, que é o lugar de onde Paulo escreve, isso é importante, né? De onde ele está mandando a sua carta. Então, essa contextualização. Agora, nós voltamos para o contexto da carta. E aí, irmãos, quando a gente pensa numa carta, é bom a gente trazer à memória o tipo de gênero de carta que a gente conhece, ou conheceu pelo menos, né? Quem teve a oportunidade de conhecer. Em toda carta existe alguém que escreve a carta, alguém que remete a carta, é o remetente que a gente chama, e existe a pessoa que recebe a carta, chamado de destinatário. Então, você tem um remetente e o destinatário. Inclusive, quando a gente ia colocar a carta no correio, existe o envelope e existe o lado da frente que a gente coloca remetente, e o verso do envelope é o destinatário, que é a pessoa para quem a gente está enviando aquela missiva, ou a carta, né? Ou epístola. Eu gosto muito da palavra epístola, né? Se bem que é uma coisa mais formal. E Paulo ele escreve essa carta e dirige, como o próprio nome do livro já diz, aos filipenses, ou seja, aos crentes que moravam em Filipos. Se fosse para João Pessoa, Paulo mandaria a carta de Paulo aos pessoenses, né? Seria mais ou menos assim. Mas aí ele escreve para a igreja de Filipe. E aí, irmãos, o que é que a gente percebe de início, né? É uma saudação, a gente está apenas aqui na primeira parte, que é a introdução da carta, que é a saudação, como a gente também fazia com a carta, né? Hoje a gente faz com e-mail, às vezes, né? Estimado fulano de tal, caro fulano de tal, prezado fulano de tal. Ou quando é alguém mais próximo da gente, a gente tira a formalidade e diz, olá, tudo bem? Como é que tu vai? Como é que está passando? Enfim, a gente sempre inicia a carta com alguma saudação. Não vai diretamente logo no assunto. É uma questão mesmo da ordem, do próprio tipo de texto que a gente está escrevendo. Então, o que a gente pode ver aqui nessa introdução é que a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta que traz como temática, a gente já viu isso desde a aula passada, como temática central a alegria. E não é qualquer alegria, mas é alegria em meio ao sofrimento, a começar pela condição em que Paulo se encontrava. O homem escreve uma carta dessa numa circunstância de adversidade, de dificuldade, ele estava preso, né? Estava passando por esse sofrimento. E a gente pode destacar inicialmente nessa introdução, antes da gente entrar realmente no remetente da carta, a gente pode destacar alguns aspectos, irmãos, que são importantes e a partir dos quais a gente pode tirar já algumas lições de vida para nós. Porque se olha para o texto e diz, como é que eu posso aprender aqui de Deus numa saudação? Que lição eu posso trazer para a minha vida, que me alimente, que me edifique, que me restaure, que me exorte, enfim. E é possível sim. Primeiro que essa carta é um recado de amor, muito mais do que mais do que uma exposição teológica. Aí você pode dizer, mas na carta de Filipenses não tem nada de teologia? Tem. Inclusive a gente vai
Mas é uma carta que é toda perpassada, ela é recheada por como fosse um recado de amor. Paulo ali, ele expressa nessa carta a sua alegria, a sua gratidão e toda a admiração e todo o apreço que ele tem por aquela igreja, irmãos, porque foi uma igreja. Você pode dizer qual o motivo que Paulo tinha para ser tão grato, para ser tão alegre por aquela igreja. Simplesmente aquela igreja foi uma igreja que se associou a ele, ou seja, foi uma igreja que deu todo o suporte que ele precisava no seu ministério, uma igreja que o encorajou, uma igreja que o sustentou. Portanto, existia uma parceria com aquela igreja. E aí Paulo escreve essa carta muito mais envolvido numa esfera, num sentimento de amor mesmo. Ele trata aqueles irmãos como amigos. Ele está escrevendo não apenas de um ponto de vista de um líder, de um apóstolo para uma comunidade que ele fundou. Não, ele está escrevendo realmente para uma comunidade que o apoiou, que deu todo o suporte quando ele precisava. Isso a gente vai vendo ao longo dos estudos. Mas lá no capítulo 4, versículos 16, 17, 18, a gente vê quando ele expressa isso, lá quando ele diz... não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumenta o vosso crédito, né? Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, né? Então Paulo começa a expressar ali a sua gratidão e o seu amor por isso. Então essa é a primeira particularidade, é o primeiro aspecto importante. O segundo é que essa carta ela tem algumas particularidades também que a gente precisa observar e que é importante que a gente observe. Primeiro, ela reflete o sucesso do propósito divino. O que é isso? Deus cumpre o seu propósito na vida de Paulo na medida em que ele abre as portas da Europa para o Evangelho, né? Deus ele cumpre o seu propósito ali, é um Deus que tem um propósito na vida de Paulo e ele usa Paulo como instrumento, né, nas mãos dele para que o Evangelho seja propagado. A igreja ali é uma igreja que nasce do coração de Deus, muito mais do que estratégia do apóstolo Paulo para alcançar a Europa, para expandir o Evangelho. A gente vê ali um propósito de Deus. Portanto, a carta ela vai mostrar para nós, a gente já pode tirar isso como uma primeira lição de vida, é que a gente vê Deus cumprindo o seu propósito na vida, de maneira que aquela igreja se torna uma igreja de exemplo de amor, uma igreja que é um exemplo de serviço, uma igreja que é um exemplo de abnegação, que abre mão para viver o Evangelho, para servir ao Senhor. E Paulo ele entra na Europa guiado por Deus, ele entra orientado por Deus, por isso que é o cumprimento de um propósito divino. Mas essa carta também mostra para nós, ela reflete para nós que o sofrimento pelo Evangelho ele pode ser transformado em alegria. E a gente se depara, como é que é isso? Como é que é possível a gente reunir palavras como sofrimento e alegria, que elas não combinam, uma não bate com a outra, não se encaixa. Mas é exatamente isso que a carta vai mostrar para a gente, como sofrer pelo Evangelho de Cristo, vai se transformar num sentimento de alegria. Porque Paulo plantou essa igreja, irmãos, debaixo de muito sofrimento, como ele diz, debaixo de açoites, debaixo de prisão, de lágrimas, né, de sangue, de tudo. Então foi um momento difícil. Mas essa igreja ela se tornou a alegria de Paulo, ela se tornou a coroa da alegria de Paulo, porque como eu já disse agora há pouco, é uma igreja que o consolou, uma igreja que o sustentou, uma igreja que deu todo o suporte de que ele precisava. Então por isso essa carta é uma carta que a gente precisa observar esse detalhe que é muito importante. Um terceiro aspecto ainda dessa carta, que é importante, é que ela reflete que nenhuma circunstância pode frustrar os propósitos de Deus. A gente viu agora há pouco que a carta reflete o sucesso do propósito de Deus, né? Ele cumpre o propósito de Deus, aliás, o propósito dele na medida que Paulo vai e entra ali na Europa, o Evangelho entra na Europa. Mas também a gente precisa atentar para o fato de que nenhuma circunstância pode frustrar os soberanos propósitos de Deus. O contexto, como a gente já sabe, Paulo estava preso, estava na prisão, mas essas adversidades, irmãos, essas dificuldades da prisão, elas não impediram que o Evangelho fosse proclamado, elas não impediram também que Paulo se sentisse triste, derrotado porque estava preso. E isso já traz aqui uma lição importante para nós, é que as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos tormentos não podem consistir aí numa frustração do propósito de Deus, elas não frustram os propósitos de Deus para a nossa vida. Você pode achar que talvez uma enfermidade, pode achar que um relacionamento difícil pode ser um impedimento para você, para Deus cumprir o seu propósito na sua vida, ou até mesmo para você ter alegria, mas não é. Porque as circunstâncias, é o que a gente aprende nessa carta, as circunstâncias não aprisionam. Paulo estava ali com o corpo físico aprisionado, mas a prisão dele não impediu, a prisão física não impediu que os propósitos de Deus pudessem ser
cumpridos e executados, e com isso ele fosse feliz. E por último aqui ainda, de uma maneira geral, que essa carta traz para nós, é que ela reflete uma verdade muito importante e gloriosa para todos nós. É que a nossa alegria, ou a alegria do cristão, ela é ultra circunstancial. Eu gostei dessa palavra. Ultra circunstancial. Significa dizer que nada, absolutamente nada, nesse plano que a gente vive, nessa esfera que a gente habita, pode frustrar a alegria da nossa vida. A gente vive aí um tempo muito difícil. Essa pandemia tem trazido muito sofrimento para muita gente, para muitas famílias que estão perdendo mesmo. Agora de manhã eu estava lendo aqui, vendo as redes sociais, e a luta que a gente está aí com um casal muito conhecido da cidade aqui, pastor Nelson e sua esposa, a pastora Fátima, que é da igreja aqui, né, pentecostal do Brasil, se eu não me engano, e estão em situação muito delicada, na UTI, entubados, e a igreja toda aqui na cidade, os seminários, eles são do Betel brasileiro, aliás, ela é professora do Betel há muito tempo, e a gente tem orado muito pela vida dela, a família também, né, para que Deus restaure, se for da vontade dele, mas a gente tem visto, irmãos, o sofrimento aí muito grande na vida das pessoas. Mesmo assim, né, mesmo em meio a essas circunstâncias, a nossa alegria, ela supera, ela excede, ela está acima, por isso que é ultra circunstancial, ela está acima das circunstâncias. Agora, não é porque nós temos condição, não, é porque Deus é quem a nossa alegria procede de Deus, ou seja, vem de Deus, e Ele é quem sustenta essa alegria, e Ele é que é o consumidor dessa alegria. Por isso que a alegria nossa, não está focada nas circunstâncias, porque se estivesse focada nas circunstâncias, realmente nós sucumbiríamos, nós não suportaríamos, nós aguentaríamos. Mas isso é uma verdade muito importante para nós. E você que está passando por dificuldade, por lutas, a gente sabe, né, todos nós passamos pelos nossos perrengues, saiba que a alegria do Senhor, a nossa força é, como já diz a palavra, a alegria do Senhor, ela está acima. E aí, rapidamente aqui, o Hernandes Dias Lopes, ele traz um aspecto muito importante quando ele fala que a nossa alegria está além ou acima das circunstâncias. É que ele diz que existem vários fatores que podem roubar a alegria do cristão, que podem tentar roubar a alegria do cristão. As circunstâncias, a gente sabe disso, dificuldade financeira, enfermidade, problemas nos relacionamentos, pai, filho, esposa, enfim, nos vários relacionamentos, pode trazer patrão, empregado, pode trazer, né? Enfim, tentar roubar a alegria. Pessoas também podem tentar roubar a nossa alegria, né? Às vezes até pessoas que estão próximas a nós, na família, na rua, no trabalho, pessoas também podem ser ladrões ou ladros de alegria. Coisas materiais também podem ser. Você pode pensar, mas como é que coisas materiais? Pode sim, tem tanta gente com tanta coisa aí, tantas posses, e no entanto essas posses têm roubado a alegria, né? A gente que às vezes tem até muita coisa e fica preocupado, né, com aquilo, e como é que vai zelar, como é que vai cuidar daquilo, e isso muitas vezes pode roubar a alegria. E por fim ele aponta a própria ansiedade, como a gente vai ver mais adiante nas lições que seguem, sobre a questão da ansiedade. A ansiedade, e tem acontecido muito isso nos dias de hoje, irmãos. Diante desse contexto pandêmico que a gente vive, muitas pessoas têm tido a sua alegria roubada por causa da ansiedade, têm sido entregues à ansiedade. Mas a alegria do cristão, ela não significa ausência de problema, ela não significa que a gente não tenha lutas, não tenha dificuldades, mas que a nossa alegria está posta em Deus, porque vem dEle, é sustentada por Ele e é consumida por Ele. Como diz lá Paulo nos Romanos, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Então, nos alegremos na alegria que Deus nos concede, porque é algo sublime, né? É justamente isso que explica porque que muitas vezes você está passando aquela luta, aquela dificuldade, e mesmo assim você ainda sente aquela paz no coração, você não entra em desespero, você não duvida de Deus, enfim, é aquele momento em que ali a alegria do Senhor, você está experimentando a alegria do Senhor, que ela é contínua, né? A alegria terrena ela é passageira, ela é temporal, né? A gente pode ali ter alguns picos de alegria, depois volta a ter momentos de tristeza, né? de angústia, mas a alegria do Senhor ela é totalmente, ela é completa, ela é contínua, ela não cessa, mesmo que a gente venha se sentir angustiado, mas a gente tem no fundo a alegria que nos sustenta. Bom, essas são algumas considerações mais iniciais para a gente entender a importância da carta, né? Alguns aspectos, porque que essa carta ela é considerada uma joia rara de beleza, de alegria, em relação ao tema da alegria em meio ao sofrimento. Agora a gente vai para a autoria, né? Para o remetente da carta, né? Aquele que escreve a carta.
E aí a gente não tem dúvidas, né? Os estudiosos, os teólogos não têm dúvidas de que Paulo é o autor dessa carta. Foi ele quem escreveu, as circunstâncias já foram trabalhadas semana passada pelo pastor aqui na lição anterior, as circunstâncias em que ele escreveu também. E ele escreve, como eu já disse, por volta do ano 61, 62, quando ele está preso na cidade de Roma. Agora a questão é, quem é Paulo? Né? Eu sei que os irmãos já tiveram a oportunidade de estudar sobre Paulo, de ouvir sobre o apóstolo Paulo, mas eu trago aqui de uma maneira bem rápida, vou tentar sintetizar, com base naquilo que o nosso irmão, né, o Hernandes Dias Lopes, traz para nós, algumas considerações muito interessantes que nos ajudam. Eu gosto de trazer esse pano de fundo, irmãos, eu acho que é importante a gente entender esse contexto, né, aprofundar, mergulhar nesse contexto, porque ajuda a gente a entender muita coisa do que vai vir escrito aí, do que vem escrito. Então, quem era Paulo? E aí o Hernandes Dias Lopes, ele traz para nós 6 características, digamos assim, ou 6 atributos de quem era o apóstolo Paulo. E rapidamente, ele diz que Paulo era um grande homem. Em que sentido? Paulo foi um sujeito que teve uma formação muito grande, muito ampla, uma formação muito sólida, muito consistente. Paulo é da tribo de Benjamim, nasceu na cidade chamada Tarso, né? Daí vamos lembrarem lá de Atos dos Apóstolos, né? Saulo de Tarso, que era uma cidade, né? Então, que remete para a cidade onde ele nasceu. E um fato que se destaca muito na formação de Paulo é que ele foi instruído, ele foi orientado por um grande erudito, por um grande mestre da época dele, chamado Gamaliel. Os irmãos vão encontrar isso lá no livro de Atos. Quem quiser entender um pouco lá, no capítulo 22, há essa informação. Diz que Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Interessante essa expressão, aos pés. A gente fica pensando que parece uma metáfora de que ele foi, né, esteve ali orientado por Gamaliel, mas é porque naquela época os alunos, os discípulos assistiam a aulas ou estavam ali ouvindo o seu mestre sentados e o mestre em pé. Então as pessoas ficavam ali ao redor, sentadas, aos pés mesmo, literalmente. A gente tem até algumas imagens, às vezes, quando a gente vai procurar na internet, a gente vê como era essa forma, né, como era a organização do espaço ali. Inclusive, a gente herda um pouquinho isso ainda, né? As nossas escolas normalmente têm a fileira de cadeiras, e aqui tem o espaço lá. Já mudou um pouquinho, mas antigamente nas escolas a gente tinha até um tablado, assim, um lugar mais alto, que era para o professor ficar ali e também ele ter toda a visão. Então, Paulo foi um homem que teve toda uma formação sólida, era um fariseu, né? Os irmãos sabem que o farisaísmo é uma linha teológica assim, muito ortodoxa, que tinha um zelo muito grande pela lei, era um exame extremo, né, por lei. E Paulo, ele é formado, ele é ele é educado aos pés desse homem que tinha essa formação. Mas ele diz também, em segundo lugar, que Paulo foi um grande perseguidor. E aí, quem quiser entender um pouquinho isso, basta ler o livro de Atos. A gente vai precisar voltar a Atos, né, para entender um pouco isso. Paulo, ele foi um homem que realmente causou muito terror, diria assim. Ele foi um homem que trouxe muita perseguição. A gente lembra aí do caso de Estevão, que ele foi um dos líderes ali que organizou tudo para o martírio, né, do Estevão. Então ele era justamente... E por que ele era um grande perseguidor? Porque ele era um fariseu justamente muito zeloso, muito fiel à sua religião, né? E ele estava disposto a extinguir tudo aquilo que ameaçasse o judaísmo, a lei, tudo aquilo que... E ele via, né, Jesus, os seguidores de Jesus, aliás, como uma ameaça. Portanto, Saulo, na época, tinha essa característica. Foi um grande perseguidor. E depois a gente vai ver no que é que Deus o transformou, né? Terceiro é que Paulo também era um grande convertido. Eu achei interessante essa observação do pastor Hernandes Dias Lopes, quando ele disse que Paulo era um grande convertido. E para a gente entender, irmãos, essa conversão do apóstolo Paulo, a gente precisa também lembrar do capítulo 9 de Atos, né? Porque no capítulo 9, quando a gente vai estudar um pouco sobre a conversão de Saulo, né, conhecemos como Paulo, a gente vai ver que a salvação, é um grande ensinamento que a gente aprende ali, é um ato de soberania de Deus. Porque, por algumas razões, rapidamente ele mostra. Primeiro, que não foi Paulo que buscou a Cristo, mas foi Cristo quem o buscou, né? Saulo ia ali naquele caminho de Damasco e ele tem um encontro ali com Jesus. Foi Jesus que o encontrou, que o buscou. De maneira que não é o homem que busca Deus, mas é Deus quem busca esse homem, né? Então a salvação, ela é uma obra soberana e exclusiva de Deus, né? Foi Deus quem procurou, quem buscou. Depois, não foi Paulo que se rendeu a Cristo, mas ele foi rendido por Cristo, né? Ele não se entregou, mas ele ali diante da presença, né, de Cristo, ele foi rendido.
E não foi ele quem gritou da terra ao céu, né? Não foi ele que disse, né? Mas foi o próprio Cristo quem bradou do céu até a terra onde ele estava e disse, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Foi Cristo quem tomou essa iniciativa. E por fim, não foi ele que entrou para o Evangelho, mas foi o Evangelho que o alcançou, que entrou nele, e a gente sabe, irmãos, de toda a transformação de Paulo, que aí passa de ser de perseguidor a ser um perseguido. Porque Deus, como lá está registrado em Atos, né? Como diz lá, né? E eu mostrarei o quanto, né, importa sofrer pelo meu nome. Né? Então, Paulo realmente foi um homem que sofreu muitas perseguições e foi preso, a gente já sabe tudo isso. Em quarto lugar, Paulo também foi um grande missionário. Né? Aliás, considerado um dos maiores missionários, foi ele que fundou muitas igrejas, ele que antes era tido como uma ameaça, como um problema para o cristianismo, né? Alguém que se opunha ao cristianismo. Isso muda totalmente quando ele agora passa a ser uma bênção para a igreja, ele passa a ser um instrumento para plantar a igreja. Paulo passa a ser um defensor do cristianismo realmente, e é um homem que é enviado por Deus aos gentios para a proclamação do evangelho. Então veja que mudança, que transformação brusca ocorre aí no processo de conversão, e como Paulo se torna aí um grande missionário. Em quinto lugar, Paulo era um grande amigo também. Essa carta que a gente está estudando aqui é uma demonstração do amor fraternal, como eu já disse lá no início. Não é? Quando ele se apresenta aqui, não como apóstolo, ele diz aqui no versículo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Isso tem uma implicação, porque em outras cartas ele se apresenta como apóstolo, né? A autoridade que ele tinha dada por Deus. Mas aqui ele se apresenta como servo, como alguém nessa condição, e portanto ele não precisa aqui apresentar as suas credenciais, ou seja, a sua autoridade, que ele era um apóstolo enviado por Deus, para que as pessoas pudessem ouvi-lo a partir dessa condição de apóstolo, né? Ele poderia usar dessa condição dele. Não, aqui ele tem uma intimidade com aqueles irmãos, ele tem ali uma confiança naqueles irmãos, de maneira que ele se corresponde de uma maneira em que ele, da forma como ele se dirige aos irmãos, para exortar aqueles irmãos, para orientar aqueles irmãos, para ensinar, sem precisar dizer, né, eu sou apóstolo de Jesus Cristo, né, enviado por ele, portanto eu tenho uma autoridade dada por Deus. Não, ele diz, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Então, é interessante, Paulo era um grande amigo também. E por último aqui, como características ainda desse remetente, Paulo era um grande servo do Senhor. Tem a ver com o que eu falei anteriormente, com um grande amigo, mas é interessante que a palavra grega que aparece aqui nesse texto é a palavra doulos, D-O-U-L-O-S, doulos. E doulos significa escravo. Então é interessante que Paulo, em vez de usar a palavra apóstolo, vai usar exatamente a palavra servo, alguém que é escravo, né? E aí o que é que a gente aprende com isso? O que é que isso nos indica? O que é que isso traz para nós quando ele se apresenta como escravo, como servo? Significa que ele está dizendo ali que ele é propriedade absoluta de Jesus Cristo. Ele é servo de Deus, ele está a serviço exclusivo de Cristo Jesus. Né? Então isso é importante. Segundo é que ele deve a Cristo total obediência. Por isso que Paulo sofreu muitas perseguições, açoites, foi preso, porque ele estava ali apenas com o desejo de cumprir o desejo do seu Senhor, Jesus Cristo. Né? Ele foi um homem que foi obediente de forma absoluta, comprometido absolutamente com os valores do reino, de maneira que ele devia obediência. E também ele era um grande servo do Senhor, porque era uma honra muito grande para ele ser servo de Cristo. Não bastava apenas que ele era propriedade exclusiva de Cristo, ou que ele devia obediência, mas a própria condição de servo era honrosa. E esse é um ensinamento muito grande para nós, né? Nós como cristãos servos do Senhor, esse é um título maravilhoso, é um atributo maravilhoso que nós temos, ser servo de Jesus Cristo. Então, por isso que ele era considerado um grande servo do Senhor, por todos esses aspectos. Então, recapitulando aqui sobre esse remetente, né? Quem está mandando essa carta, que é o apóstolo Paulo, ele era um grande homem, teve uma formação muito sólida, muito consistente, né? No judaísmo, farisaísmo. Ele foi um grande perseguidor, a gente já sabe. Ele foi um grande convertido também, porque a experiência de conversão dele, que está registrada lá em Atos, é muito interessante e mostra a soberania de Deus no ato de salvação. Ele foi um grande missionário, um grande defensor enfim, plantou muitas igrejas, enfim. Ele foi um grande amigo também, não apenas usou da sua condição de apóstolo, mas
ele tinha uma relação, né, de fraternidade muito forte com a igreja, aqui como a gente vê em Filipenses, e por último aqui, ainda acerca dele, era um grande servo do Senhor, que é assim como ele se apresenta para aquele povo, né? Poderia usar suas credenciais que ele tinha, mas a relação que ele tinha com aquele público ali, com a igreja, né, com os irmãos de Filipos, o faz agir dessa forma. Bom, tendo visto um pouquinho sobre o remetente da carta, agora a gente vai para o outro polo, que são os destinatários da carta, né? O que é que esse texto pode nos trazer de conhecimento, de informações acerca desses destinatários, ou seja, aqueles que estão recebendo essa carta? Primeiro é que os destinatários são identificados. O texto que a gente leu diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos, ou para todos os santos. E aí eu queria chamar a atenção dessas duas palavras, porque agora a gente vai focar na palavra todos, e depois a gente vai focar na palavra santos, todos os santos. Tá? E aí santo não tem nada a ver, irmãos, com aquelas divindades do catolicismo ou de uma outra religião. Aqui santos são todos aqueles que foram separados por Deus, chamados por Deus e que têm sua vida para Deus. E aqui ele diz a palavra todos. E aí quando ele diz todos os santos, ele não está escrevendo apenas para um grupo seleto, para um grupo pequeno, porque aqui Paulo não faz acepção de pessoas, né? Ele ama a todos e destaca isso aqui, né? A todos os santos. E ele ama a todos eles de igual modo, de igual forma. Porque qual é a implicação, ou qual é a lição que a gente aprende já nesse destinatário, né? Nessa forma como ele se dirige aos seus destinatários? É que na igreja de Deus, todos são iguais. Isso é uma lição muito preciosa, a gente vê isso em outros momentos das cartas de Paulo, em que em Deus não há acepção de pessoas, não há judeu, não há grego, né? Não há gentil, enfim, todos são iguais diante de Deus. A igreja de Cristo é uma igreja suprarracial, ou seja, uma igreja que está acima de raça, né? Se é branco, se é preto, se é amarelo, se é pardo, é uma igreja que está acima também de qualquer cultura, se é a cultura brasileira, ocidental, se é uma cultura oriental, a igreja é uma só, e ela também é supradenominacional, né? Às vezes a gente escapa, né, da nós um certo zelo que alguns têm pela sua denominação, de forma a achar que apenas a sua denominação a igreja, faz parte da igreja de Jesus Cristo. Na verdade, a igreja de Cristo, essa igreja invisível, ela é uma igreja que está acima de qualquer denominação. Uma igreja que foi comprada pelo sangue dele, portanto é um só povo, um só rebanho, uma só igreja, e a noiva do Cordeiro é uma só. Então, a gente aprende aqui com essa palavrinha todos os santos, que ela é dirigida para todos, não há essa distinção. Mas aqui ainda eu tinha chamado a atenção de vocês para a palavra santos, porque os destinatários eles são identificados, como a gente viu, são todos, sem distinção, mas os destinatários eles também são definidos. Ele diz todos os santos. E aí a palavra grega que a gente aparece aqui no texto para santos é a palavra ágios, H-A-G-I-O-S, ágios. E o que é que significa? Do grego ágio, significa cristão. Qual é a ideia que ele diz aqui de todos os santos? Cristãos ou ágios, né, é alguém que pertence a uma ordem diferente, que vive numa atmosfera diferente, que vive numa diferente esfera. Ou seja, não é qualquer pessoa, né? Mas é alguém agora que passa a viver uma outra vida, que tem uma outra condição de vida. Então, como cristãos, como santos, né, é alguém agora que passou a ter uma vida em Cristo Jesus, e não uma vida mais do mundo, uma dedicada ao mundo ou focada e vivendo para o mundo. Por isso que ele diz aqui, a todos os santos, mas não é em qualquer coisa, mas é todos os santos em Cristo Jesus, é a nova condição. Portanto, irmãos, a palavra santa aqui tem esse sentido, né? É usada para se referir a essa condição. Alguém que foi amado por Deus, que foi chamado por Deus, né, pelo Evangelho, foi transformado pelo Espírito Santo de Deus para fazer parte agora da família de Deus, para ter uma nova vida, como diz Paulo lá em outro texto, andar em novidade de vida. Então Paulo está se dirigindo aqui a esse grupo, a esse segmento, a todos os santos em Cristo Jesus. E aqui ele traz exatamente o que a gente aprende aqui com esse destinatário, né, com essa forma de se dirigir ao destinatário, é justamente a ideia de santidade, como a gente entende, né? Santo como sendo separado por Deus. E aí é interessante que ser santo significa separado para uma nova vida. E aqui ele destaca, né, o autor da lição,
dois aspectos importantes sobre essa santidade na Bíblia, que a gente precisa entender. A santidade tem um aspecto posicional, ou seja, qual é a posição que eu ocupo agora? De salvo em Cristo Jesus. Eu tenho uma posição, eu não sou salvo em qualquer outra coisa, mas eu sou salvo em Jesus Cristo, que me redimiu, que me regenerou para uma nova vida. Portanto, é uma posição que a gente ocupa, salvo em Jesus Cristo. E o outro aspecto de ser santo é o outro aspecto é o experimental, né? Você tem o posicional, que é a posição que você ocupa agora em Cristo, mas por outro lado você tem o aspecto experimental, ou seja, eu experimento agora uma outra vida, uma outra realidade, que é a realidade de andar no Espírito. Não significa dizer que a gente não tenha mais pecado, não é isso. Mas significa dizer agora que nós somos regenerados, transformados e fomos chamados para uma outra vida, para experimentar uma vida piedosa, uma vida que busca a cada dia ser semelhante à vida do Filho de Deus, uma vida que busca a santificação, que é um processo que vai crescendo na nossa vida. Tá? Então, isso é importante a gente ver quando ele define aqui os destinatários, todos os santos. Terceiro aspecto desses destinatários da carta é que esses destinatários eles são também detalhados. Quando ele diz que são todos os santos em Cristo Jesus, ele diz adiante, inclusive quem? Bispos e diáconos que vivem na cidade de Filipos, né? E aí, irmãos, Paulo nesse sentido, ele escreve não apenas aos liderados, mas também escreve aos líderes. Ele está escrevendo para os irmãos, para a igreja, mas ele também está escrevendo para aqueles que fazem parte da liderança, os bispos e os diáconos. Os irmãos podem aprofundar depois na lição, não dá tempo para a gente ampliar, mas lá o Hernandes Dias Lopes vai fazer uma exposição sobre qual é a função do bispo e qual é a função do diácono. O bispo como aquele que cuida internamente da igreja, né, na edificação da igreja, dos irmãos, e os diáconos como aqueles que cuidam da assistência a esses irmãos, tanto dentro quanto fora da igreja, né? Que é o que a gente tem visto, tentado fazer nas nossas comunidades. E é interessante porque ele, na ordem que Paulo se dirige aos seus destinatários aqui, ele primeiro se dirige aos santos, depois é que ele vai incluir, né, aos líderes aqui, né, os bispos, os diáconos, né? O que mostra que é interessante, uma conclusão que ele chega, o pastor Hernandes Dias Lopes, é que não são os crentes que existem para os líderes, mas os líderes para os crentes. E é verdade. Fiquei refletindo sobre isso, eu digo, o que seria da liderança, do pastor, do bispo, do diácono, de um líder de departamento, se não tiver o povo, se não tiver a igreja ali, né? Então, uma relação que é interessante aqui, que é detalhada. E nisso a gente aprende o seguinte, é que no reino de Deus, essa pirâmide, né, ela é de cabeça para baixo, ela é invertida, né? Maior é o que serve, né? Aquele que está servindo. A gente tem uma visão muitas vezes equivocada na igreja de achar que quem serve mais é quem está nas funções ou nos cargos, né, da igreja. Mas, irmãos, o maior privilégio que a gente tem e o maior realmente no reino é aquele que serve. E a gente tem como exemplo o maior Jesus Cristo, né? Servo de Deus. É o maior exemplo para nós de serviço. Então, é uma lição também que a gente aplica quando Paulo traz essa saudação àquela igreja daquela época, né? E, por último aqui, com relação a esses destinatários, é que ele diz que esses destinatários eles são posicionados. Ou seja, o que é que ele quer dizer com isso? Que os destinatários dele, aquelas pessoas para quem ele está escrevendo estão posicionadas. Primeiramente, que esses santos estão posicionados em Cristo, porque eles habitam, né, em Cristo, muito antes de serem cidadãos de Filipos, ou moradores da cidade de Filipos, irmãos, esses santos, são cidadãos dos céus. Então, nós ocupamos aqui uma dupla cidadania, né? Nós somos cidadãos aqui da terra, né? Nós vivemos numa cidade, né, num estado, num país, nós temos uma posição geográfica, nós vivemos aqui do mundo, mas nós somos servos do Senhor, vivemos em Cristo Jesus e temos e vivemos num reino também espiritual, para onde iremos e estaremos definitivamente com Cristo, né, quando partirmos daqui. Então a gente tem essa dupla realidade, né? A gente não pode negar essa existência que a gente vive aqui. Então os crentes eles são santos em Jesus Cristo mediante a união que eles têm com Cristo. Nós somos santos em Cristo Jesus. Então esse relacionamento novo que a gente tem com Cristo nos faz ocupar essa posição tanto cidadão da terra, né? A gente tem um nome aqui no CPF, mas o mais importante do que isso é que a gente tem um nome no livro da vida, né? Então a gente tem uma outra realidade
E Paulo diz aqui, eu gostaria só de ler um trechinho do texto, os irmãos que têm o livro podem acompanhar, na página 43 ele termina essa sessão dizendo, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz, Paulo está dizendo que a igreja tem um endereço espiritual e outro geográfico. Né? Interessante. Ao mesmo tempo que a igreja está em Cristo, ela está em Filipos. E o que é que isso significa, em última análise? É que aqui, nesse endereço que nós temos, o endereço terreno, a igreja ela passa lutas, crises, dores, perseguição, muitos aperreios. Né? Aqui, inclusive, alguns tropeçam, alguns caem. Né? Aqui passamos por vales sombrios, andamos por caminhos cheios de espinhos e atravessamos desertos muito difíceis na nossa vida. Mas o que nos alegra nisso tudo, e aí a carta da alegria é bom saber disso, é que passando por tudo isso nós estamos imperturbavelmente seguros em Cristo Jesus. Né? Estamos com Ele aqui atravessando todo esse deserto, mas estamos sendo guiados, orientados, sustentados por Ele, por Cristo Jesus. Portanto, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. E por fim, irmãos, para a gente ir para o final, para ver se sobra um tempinho, se alguém tiver alguma dúvida depois, a gente termina essa exposição mostrando quais as bênçãos da carta. A gente falou sobre o remetente da carta, que é o apóstolo Paulo, e vimos algumas características de Paulo. Depois nós falamos dos destinatários da carta, ou seja, aqueles que receberam a carta, né? Os santos, quem são esses santos? Todos os santos que a gente viu aqui, da igreja de Filipos. E por fim, a gente pode ver quais são as bênçãos. E aí ele traz 3 verdades preciosas que a gente pode aprender sobre as bênçãos que essa carta traz. A primeira delas é a própria saudação, porque o versículo 2 diz assim, ele se identifica, Paulo e Timóteo como companheiro, não foi Timóteo quem escreveu, apenas era um companheiro dele na missão, e ele se identifica, mas ele diz assim, graça e paz a vós outros, né? Que é uma saudação que a gente até usa hoje, nós temos esse hábito de saudar os irmãos, às vezes só com a paz do Senhor, paz do Senhor. Eu já ouvi uma vez uma explicação sobre isso, que só a paz não basta, teria que ser completa graça e paz, mas enfim. E aí ele sauda aquela igreja com a graça e paz a vós outros, da parte de quem? A graça e a paz? Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Né? E aí a saudação, graça e paz, a própria saudação, ele diz que é uma bênção, a natureza da bênção, da saudação. O que é que isso significa? A graça e a paz, ele mostra aqui, irmãos, a junção, a síntese, né, da saudação de 2 grandes nações. A palavra caris, né, que é usada para graça, que é uma palavra grega, mas outra palavra grega, aliás, hebraica, que é a palavra eirene, que significa paz. E aí quando junta essas 2 palavras, a grega e a hebraica, numa expressão só, chamada graça e paz, significa, tem um sentido de salvação integral para o homem, ou salvação para o homem como um todo, o homem integralmente, do todo ponto de vista, tanto do corpo quanto da alma, fisicamente, espiritualmente, enfim, o homem, o ser completo. Então, a expressão graça e paz tem esse sentido de salvação para o homem como um todo. Então veja como é uma saudação forte, importante, né? E muitas vezes na nossa vida fica meio que automático, a gente apenas cumprimenta o outro, graça e paz, a paz do Senhor, e a gente não atenta para a relevância da importância da bênção que é a natureza dessa saudação para os nossos irmãos e para a igreja. A graça, ou a charis, que é a palavra grega, tem uma ideia de alegria, de deleite, né, de brilho, de beleza, porque com Cristo a nossa vida é uma nova vida, uma vida transformada, é uma vida alegre, é uma vida deleitada na salvação que Ele nos proporcionou. Né? Ou seja, já não somos mais escravos da lei, mas agora nós somos filhos do amor de Deus. Portanto, a palavra graça, a graça que nos foi dada, né, por meio de Cristo Jesus, que Deus nos concedeu de sermos feitos filhos do seu amor. E a palavra paz, porque como ele diz, a paz que excede todo o entendimento. É aquela paz que o sujeito está ali enfrentando a maior dificuldade, o maior perrengue, como Paulo estava na prisão, a maior luta, a maior dificuldade, mas ele tinha, apesar das circunstâncias, a paz no seu coração. E é uma paz, eu acho muito interessante essa expressão, a paz que excede o nosso entendimento, porque realmente, olhando direitinho, não tem como entender uma pessoa que está passando por circunstâncias adversas, difíceis, né? Extremas, porque a própria vida está em risco ali, atentem para isso, e a pessoa mesmo assim é uma pessoa alegre, é uma pessoa que desfruta da alegria, que se deleita na alegria. Então, irmãos, isso é algo fantástico.
porque é algo que foi proporcionado com Deus. É como o pastor diz aqui, o Hernandes de Lopes, nós temos paz com Deus, né? Porque nós somos já reconciliados com Ele, temos a paz de Deus e temos o Deus da paz. Então é algo extremamente completo para as nossas vidas. E aí o que é essa paz? Essa paz é o bem-estar total, supremo, né? Total do homem. E é uma paz que nasce da reconciliação. Não é uma paz que existe porque eu tenho um bem material, porque minha despensa está cheia de comida, porque meu corpo aqui está bom, não tem problema de saúde, porque eu estou bem com meus familiares. Enfim, não é uma alegria que resulta das circunstâncias e das condições terrenas e palpáveis que eu estou vivendo aqui. Mas é uma paz que procede da reconciliação, da certeza do amor de Deus por mim, da certeza de que eu estou nele, né, em Deus, por Cristo Jesus, eu estou em Cristo Jesus, e que nós temos paz com Deus, que nós agora não somos mais inimigos de Deus. É essa paz que deve nos guiar. Então, se a gente tem essa dificuldade, muitas vezes, de entender essa alegria, né, aí eu fiquei muito pensando nisso, quando eu estava preparando esse estudo, que a gente possa ser mais vigilante em relação ao nosso sentimento de alegria, irmãos. Muitas vezes a gente está buscando felicidade, alegria em coisas que são passageiras, temporárias, que vão ficar, porque diz respeito ao plano geográfico, ao nosso endereço geográfico, e esse endereço geográfico ele é muito passageiro. De repente, isso passa, né? Mas a paz aqui, que nós possamos cada dia buscar, é essa paz que excede o entendimento, essa paz que nos faz regozijados em Cristo Jesus por termos sido reconciliados. Depois que partirmos daqui, nós teremos uma existência gloriosa ao lado de Cristo Jesus, né? E que tudo isso vai ficar para trás. Então, a gente precisa fortalecer essa consciência. Porque de vez em quando a gente é pego mesmo, é porque a comida não está melhor do que a semana passada, então o coração já fica meio desanimado, é porque apareceu uma dor mais forte, é porque a dor não passou, né? Eu tive essa experiência essa semana disso, né? É bom que a gente vai lendo e a gente fica se vigiando também, né? Se monitorando. Diante de umas circunstâncias muito difíceis que eu tive essa semana na família, por conta de problemas lá com a minha avó, da aposentadoria dela, que foi, eu até comentei com o pastor Leonardo, que foi sacada indevidamente por alguém aí no Brasil, né? Roubaram o dinheiro dela, e foi uma via crucis para para tentar resolver isso. E aí eu ficava pensando, né? De vez em quando assim, a ansiedade por ver aquilo resolvido, mas ao mesmo tempo vinha aquele pensamento, se nada for resolvido hoje, amém, que assim seja, semana que vem eu continuo, começo tudo de novo, porque a gente está acostumado a associar a alegria ao sucesso espiritual, ao sucesso da saúde, ao sucesso financeiro, né? A ser bem-sucedido em todas as coisas. E quando não é bem-sucedido, a gente tende a ficar triste, a entristecer e começar a reclamar, a murmurar. E aí é difícil, é um exercício difícil de fé cristã, de vida piedosa. Você está ali dentro daquela circunstância e você vendo que a coisa não está dando certo. Eu vendo minha avó sendo entrevistada por um psicólogo e eu querendo aquele documento para resolver o problema, e o psicólogo dizendo assim, não, ela não está bem não, ela vai precisar de uma interdição aqui, ela não está no juízo perfeito não, está desorientada. Eu digo, meu irmão, eu preciso desse documento para resolver a situação dela. Não tem condição, sai de lá assim, eu digo, calma, né? Calma, a gente não vai perder a fé, nem a esperança, nem a alegria em Cristo por conta de uma circunstância dessa. Graças a Deus foi resolvido, assim, parcialmente, né, deu entrada. Mas assim, eu fiquei pensando, irmãos, naquela situação, a seguinte questão, se não fosse resolvido, né, como é que ficaria a minha alegria? Ela seria abalada porque eu não consegui resolver o problema? Então é isso que a gente precisa monitorar diariamente, nas circunstâncias de vida que a gente vai resolver, seja num banco, seja na empresa, seja em casa, no supermercado, numa farmácia. Qualquer situação de vida nossa é sempre um exercício para nós monitorarmos a nossa fé, a nossa esperança, né? Inclusive a esperança também, que a gente deposita muita esperança nas coisas, mas a alegria, já que a gente está tratando de alegria nessa carta. Como está a sua alegria? Você está pautando a sua alegria em quê? Ou onde? Ou em quem? Né? Muitas vezes é isso. Quando se trata de relacionamento, quantas pessoas, né, procuram relacionamentos apenas para poder dizer, para completar a alegria, né, para ser mais alegre? E aí é preciso vigiar isso, vigiar o coração para saber qual é essa fonte, onde é que a gente está buscando a fonte da alegria. Porque se for buscar alegria em qualquer coisa aqui nessa existência, irmãos, nós estamos fadados realmente a uma vida triste, fracassada. Né? Mas quando acima de todas essas coisas que a gente vive, a gente procura a alegria em Cristo Jesus, todas as outras coisas vão sendo compensadas, né, em Cristo. Não estou dizendo aqui uma apologia que a gente não deva buscar os nossos sonhos, os nossos interesses, não é isso. Mas é vigiar a fonte
da nossa busca, da nossa alegria. Como ele diz aqui, o alvo da bênção, qual é? Para terminar, o alvo da bênção são os membros da igreja de Filipos, né? Tanto para os líderes quanto para os liderados. Graça e paz não deve ser apenas um cumprimento formal, feito como a gente faz no dia a dia, mas deve ser uma experiência de vida, vivenciar a graça e a paz no dia a dia, em todas as circunstâncias que a gente vive, né? E por último, a fonte da bênção, como ele diz, né? A graça e a paz só vem de Deus. Não adianta, a graça não vem de outro meio, a gente não alcançou salvação por outro meio, mas pela graça de Deus, né? Nosso Pai nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode dar a graça e a paz, né? Porque somente Ele pode reconciliar-nos com Deus. Então, irmãos, que nesta manhã, né, nós possamos meditar um pouco sobre isso, né? É uma saudação. O texto é apenas uma saudação, mas, sobretudo nessa parte final aqui, que a gente possa entender em que está fundamentada a nossa alegria, né? A nossa esperança, a nossa alegria que a gente está tratando aqui. E que nós possamos, cada dia, né, nas nossas experiências de vida, cotidianas, porque a gente também tem essa tendência a fazer uma separação. Quando a gente está na igreja, ou quando a gente está em casa ou em outro lugar qualquer, que cada experiência que a gente viva seja uma experiência de experimento da graça e da paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu finalizo aqui e não sei se tem algum comentário, alguma coisa, então... Não, né? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se o Espírito é o fôlego da vida... Diácono. Se o Espírito é o fôlego de vida, como se explica? Irmãos, tem um fôlego de vida natural, né? Nós somos... quando Deus nos criou... desculpa. O irmão Sebastião, o diácono Sebastião, está perguntando se o Espírito é o fôlego de vida, como se explica a vida espiritual. Então, duas coisas aí que eu gostaria de observar, né, irmão? Nós temos o fôlego de vida, esse fôlego que nós temos de vida, o ar que nós respiramos, a gente remonta isso lá a Gênesis, quando fomos criados por Deus. Deus soprou, né, o fôlego de vida, e é esse fôlego que nos mantém vivos, né, até o dia que Ele quer. Né? Mas, trazendo para o lado espiritual, é o Espírito de Deus quem nos sustenta também. Né? Nós vivemos uma nova realidade. Nós temos uma realidade material, física, humana nessa existência, né? Mas também nós temos uma outra realidade, uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual, que nós vivemos em Cristo Jesus. Inclusive, nós alcançamos essa nova realidade em Cristo Jesus por meio da reconciliação que nós temos agora com o Pai, por meio dele. Então, Ele isso que se explica que nós vivemos nele, como diz lá em várias passagens aqui nas cartas de Paulo, andar em espírito, né? Ou seja, andar em novidade de vida, exatamente isso. A vida espiritual é uma vida nova em Cristo Jesus. E é Ele quem nos sustenta, é um segundo fôlego de vida. Porque muita gente tem buscado também a espiritualidade de outras formas, mas somente Cristo Jesus é que sustenta a nossa vida e nos conduz seguros até o lar. Né? Se depois o pastor quiser completar, fica à vontade. Finished? Não? Se tiver alguma coisa ainda durante a semana também, os irmãos podem mandar, como o pastor falou, alguma dúvida, algum questionamento, né? Também pode, se não quiser, não esquecer ou não querem fazer aqui, também durante a semana, no nosso WhatsApp, a gente vai ir ampliando. É muito bom, irmãos. Como eu disse,